Seja muito bem-vindo. Bem-vindo ao podcast Talento, Gente e Gestão. Está aqui do meu lado Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Quem que são esses dois caras aqui, Edson Ferreira e Gleidson Silva? Nós somos os malucos da M2C Learning. Malucos por quê? Ou pelo quê? Nós somos malucos pela gestão da aprendizagem corporativa, pelo desenvolvimento de pessoas, para fazer a sua empresa, você que é empresário, gestor, gerente de área, coordenador, nós somos malucos por fazer a sua empresa crescer. E naturalmente, fazendo isso, a gente cresce também. Edson Ferreira, bom dia. Bom dia, Mr. Gleidson. Eu sou maluco por aprender e maluco por ensinar. Que maravilha. Gosto de aprender e de compartilhar. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de que cada um esteja nos vendo. Mais um podcast aqui da M2C Learning. E hoje o tema é... Rapaz, que legal esse tema, hein? Olha só que importante. Já te chamo para pegar o papel e caneta, porque a gente vai falar de cargos e salários. Cargos e salários. O primeiro passo para o plano de carreira. Cargos e salários, o primeiro passo para o plano de carreira. Aí talvez você que é empresário, você é gestor, vai falar assim, então eu tô fora, porque eu não tô querendo mexer com carreira, eu não sou funcionário. Presta atenção, se você cuida dos seus, os seus cuidarão de você e cuidarão do seu negócio, e cuidarão muito bem. Então talvez isso não seja importante para você, empresário, do ponto de vista da sua carreira. Mas é importante para você, empresário, gestor, gerente de área, saber disso, porque o que está em jogo aqui não é apenas a carreira em si, que já é muito importante. O que está em jogo é o seu negócio, é a sua longevidade em termos de negócio. O que está em jogo aqui é a sua qualidade de vida, e nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Então eu recomendo fortemente que você acompanhe aqui conosco. Se você tem a oportunidade de acompanhar nos vendo, show de bola. E se você está ouvindo a esse podcast, acompanhe até o final, porque vão sair daqui estratégias e instruções práticas, como sempre o Edson e eu fazemos, para te ajudar nisso, para te ajudar a dar os próximos passos quando o assunto é cargos e salários, é plano de carreira aí para sua equipe. Isso aí, Gleidson. Em cargo e salário, a gente vive falando muito sobre atração de talentos e retenção de talentos. E cargo e salário é a forma mais prática, organizada e planejada para se fazer isso. Porque dentro de cargo e salário tem todos os outros elementos. Quando a gente fala de formas de reter pessoas, com reconhecimento, motivação, adequação, não sei o que, atração, a gente fala dos benefícios da empresa para atração, tudo isso está dentro de um bom plano de cargos e salários. Uhum. E as pessoas, quando entram numa empresa, tem um detalhe, pouca gente ainda conhece esse tema, incrível, poucos empresários, poucas empresas e poucos colaboradores. Mas aqueles que conhecem já procuram, no primeiro contato com a empresa, saber se ela tem um plano de cargo e salário, porque a pessoa já entra na empresa querendo saber qual que é o caminho dela para crescer. Um bom cargo e salário nada mais é do que um passo a passo ou os degraus necessários para que a pessoa alcance uma posição mais alta dentro da empresa diante da sua entrega, diante do seu crescimento, diante do seu desenvolvimento. Uhum. E as pessoas querem, quando elas conhecem o tema, saber se a empresa tem isso ou não. Então, uma empresa que tem um bom cargo de salários, um bom plano de cargos e salários, ela já tem elementos muito bons para atração de pessoas, porque as pessoas querem ir para lá, porque elas sabem que tem objetivamente um caminho para crescimento. E para retenção, porque a cada momento a pessoa está mudando de estágio dentro da empresa e crescendo. Olha que legal que o Edson acabou de falar, você que é empresário, gestor, gerente. O plano de cargos e salários vai trazer esse benefício para o colaborador de ter uma clareza da trajetória, da jornada dentro da empresa e como consequência traz para você e para sua empresa uma garantia, se é que a gente pode dizer assim, inclusive de uma forma estratégica, de que aquela pessoa vai ficar com você mais tempo. Ora,
Se o colaborador vai ficar com você mais tempo, isso significa, e satisfeito, isso significa maior engajamento, isso significa menos gasto lá com recrutamento e seleção, porque você errou no recrutamento ou errou na seleção. Isso vai envolver mais produtividade, porque o cara está ali com você mais tempo, ele já aprendeu, já está dominando o processo, dominando como é que faz as coisas. Maior engajamento. Isso vai envolver menos gasto para você demitir as pessoas. Então, como não vai ter uma queda na rotatividade, você vai gastar menos para poder demitir as pessoas. Você vai ter menos dor de cabeça, menos preocupação com o absenteísmo. O que é o absenteísmo? É quando o cara começa a faltar, começa a chegar atrasado, começa a querer ou precisar com constância de sair mais cedo, e às vezes os negócios sem muito fundamento. Mas nem sempre você pode fazer alguma coisa, porque às vezes o sujeito apresenta um atestado lá e acaba que a empresa legalmente tem que acatar. Então, olha alguns dos benefícios que o simples fato de você prestar atenção e aplicar o que o Edson e eu falarmos aqui e buscar mais conhecimento sobre esse assunto, que é cargos e salários, traz para você e para sua empresa. E sem contar, eu sei que você é empresário e gestor, nem sempre busca isso, mas o prestígio, né? Venhamos e convenhamos. Você está ali sentado na roda de amigos empresários, e aí você pode estufar o peito e virar para esse rapaz, a turma lá na empresa, o meu indicador de rotatividade caiu para X, ou é Y. No passado era X, agora é Y. Você estufa o peito e fala isso numa rodinha que tá todo mundo reclamando que não tem gente, que tá precisando de gente, tá precisando de gente boa. Então esse prestígio, eu sei que você não busca isso, mas isso é legal. Isso gera um valor para a empresa e gera uma percepção de valor da sua empresa fora de série. Então, vai alcançar uma outra área que você nem estava pensando, que é o branding da empresa, que é o posicionamento da empresa no mercado, que é como a empresa é vista e é percebida pelo mercado. Não, rapaz, aquela empresa lá do empresário João da Silva, aquilo lá é top das galáxias, os colaboradores fazem isso, faz aquilo outro, tem um plano de cargos e salário, o cara já chega lá com clareza, ele sabe desde quando ele está chegando, onde é que ele vai chegar, onde é que ele pode chegar. E outra coisa, o plano de cargos e salários ele já vai te ajudar a filtrar. Não vai entrar a pessoa que está fora daquele padrão, vamos dizer assim. Você vai ser um repelente de gente ruim. Ou repelente de quem não condiz com aquilo que você quer entregar e com aquilo que você busca. Então, olha o poder que está por trás de um plano de cargos e salários. Aí eu vou fazer uma provocação para o Edson. Ele falou sobre alguns elementos, né, Edson? Você começou a falar de elementos. Se você, Edson, fosse dar uma aula bem simples, bem direta ao ponto, para ensinar para o empresário assim, quais são os elementos que tem dentro de um plano de cargos e salários, se o empresário quiser sair aqui desse podcast já pilhado e falar assim, eu vou aplicar esse troço na minha empresa, eu vou pelo menos começar. Quais são os elementos, Edson, que você iria sugerir ou que você sugere para esse empresário que nos ouve agora ou para esse gerente que quer crescer, quer se mexer, quer fazer alguma coisa diferente? Quais são os elementos que ele tem que prestar atenção e os próximos passos que ele precisa dar? Porque o primeiro já deu, que é vir aqui. Ô, Gleides, os elementos são cargo e salário. Cargo e salário. Cargo e salário. Tô brincando, fiz uma brincadeira aqui. Apesar de ser, né? Para montar cargo e salário, eu preciso de cargo e salário. Bom, vamos lá. Logicamente que eu preciso estruturar os cargos, né? Estruturar de uma forma técnica, estruturar de uma forma funcional, para que eu tenha os níveis corretamente nas diversas áreas da empresa, e aí eu tenho os níveis para crescimento. Exemplo, eu começo lá do nível de assistente de uma área específica até o nível lá de gestor sênior naquela área, por exemplo. Então, eu vou passar de assistente para analista, para coordenador, eu vou criando os cargos ali que a pessoa vai crescendo dentro daquela área específica. Então, primeiro, estruturar os cargos de uma forma técnica e funcional. A segunda é, sim, logicamente, o salário. Então, eu falei cargo e salário brincando, mas é lógico. A partir do momento que a pessoa muda de cargo, ela muda de salário. Mas muda para quanto? Cresce quanto? Vou ganhar quanto a mais?
Então, eu preciso especificar em cada salário, em cada cargo, não só o salário em si, mas como também os benefícios que compõem cada nível de cargo ali. Agora, para você fazer essa caminhada, você precisa de um outro elemento muito importante, que vai ajudar o empresário em algumas questões. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, por exemplo, a gente vê muito nas empresas que uma pessoa, quando ela entra na empresa e ela fica muito tempo na empresa, ela acaba ganhando aumento por tempo de casa. E parece funcionário público. Quer dizer, não importa o que ele está fazendo, ele está ganhando aumento por tempo de casa. Ah, a pessoa tem 10 anos, 15 anos que está nessa empresa, ela já ganha X. E aí você chega em algumas empresas, muitas vezes, você vê que quando você vai organizar carga e salário, você encontra alguns problemas, por exemplo, e aí você chega lá, tem uma pessoa que ganha muito mais do que a outra que está no mesmo cargo. E por quê? É lógico que ela tem um nome de cargo diferente, porque não pode pagar o mesmo tanto para pessoas, pagar diferente para pessoas do mesmo cargo. Aí o que a empresa faz? Ela cria um cargo novo ali, um nome, põe na carteira da pessoa um nome diferente e paga ela mais porque ela está na empresa há muito mais tempo. Mas o fato de uma pessoa estar na empresa há muito tempo não necessariamente gradua ela para subir de cargo. O que deve graduar uma pessoa para subir de cargo, e aí vem o terceiro elemento muito importante, é o que ela entrega para a empresa. Ou seja, é o seu desenvolvimento, é o seu crescimento, são as competências que você adquiriu a partir de dado momento ou tempo, e aí você, a partir do momento que adquire essas competências e consegue entregar mais resultado, você agora vai para um cargo novo, vai crescer dentro do cargo de salário. Então você vai sair do nível júnior para o nível pleno, para o nível sênior, e vai virar um coordenador ou vai crescer na carreira Y para outro cargo específico, porque você está agora adequado às competências que aquele novo cargo precisa, para que você possa desenvolver agora dentro desse novo cargo. Então, o terceiro elemento, basicamente, é definir o que é cada cargo. O que é cada cargo quer dizer? Quais são as competências que esse cargo precisa ter, que a pessoa precisa ter para estar nesse cargo? Quais são as competências comportamentais? Quais são as competências técnicas? E quais são as entregas que precisam se fazer ali? Porque não são só competências. Então, para que eu saia de um cargo X e vá para um cargo Y, eu preciso desenvolver determinadas competências para que eu chegue lá. E chegando lá, eu tenho que entregar determinado resultado. Então, quando eu crio um cargo e salário nesse nível, nessa estrutura, eu consigo fazer com que as pessoas realmente cresçam. Aquele velho papo de quando você está entrevistando alguém, o que você espera nessa empresa? Eu espero crescer. Ah, tá. Mas o que é crescer? Ninguém sabe responder direito o que é crescer. É crescer. Então, aqui você cria exatamente o crescimento, porque você vai mudar uma pessoa de nível, ela vai para um cargo maior, onde ela vai realmente ganhar mais, mas para estar nesse cargo, ela precisa entregar mais. Ela precisa ser mais competente. Ela precisa entregar resultados diferentes. Então, veja que eu crio uma justificativa muito clara para aumentar o salário das pessoas. Ah, mas aumentar o salário, nossa, mas a empresa não quer aumentar o salário. A empresa quer sim. Toda empresa quer aumentar o salário do funcionário. Basta que ele entregue resultados suficientes para justificar esse salário que ela vai receber. Empresa nenhuma quer pagar um salário mínimo para as pessoas. E a que quer, se existe, talvez existam pouquíssimas, elas são extremamente erradas. Porque aí essa empresa não vai reter talento. Ela vai perder talento. Então, toda empresa quer pagar mais funcionários, só precisa estruturar de acordo com falar assim, ó, a partir do momento que você me entrega mais, eu te pago mais. Eu te remunero melhor. Então, com a estrutura de carga e salário, eu crio justificativas muito claras para dizer, ó, meu amigo, para você ganhar mais aqui, ó, só você fazer isso aqui, ó. É só você desenvolver essas competências aqui. E aí, para a pessoa também, eu elimino aquela questão de eu vou pedir aumento porque eu preciso de aumento. Não, meu amigo, vamos lá. Tem aqui todo um plano que você pode ter aumento, você só precisa desenvolver essas novas etapas aqui. Ou seja,
tanto para o empresário e gestor, quanto para o funcionário, o colaborador, vai haver uma previsibilidade. Perfeito. E você, empresário e gestor, e inclusive o funcionário, vai ter uma outra coisa que é o benefício, Edson, que só esse benefício, não só, né? Mas principalmente esse benefício, para mim já é um ganho muito grande. Que é você não ter que ocupar o seu tempo e a sua cabeça com estresse desnecessário. O que eu chamo de estresse desnecessário nesse sentido? É quando a empresa não tem o plano, e aí, de tempo em tempo, tem aquele estresse, aquela pressão de, às vezes, algum colaborador, ele vê que ele, vamos dizer assim, até um talento naquilo que ele está fazendo, realmente precisaria de ter algum tipo de ajuste, e aí não tem, a empresa espera o colaborador pedir ou fazer uma chantagem baseado no talento que ele é, ou no talento que ele desenvolveu ali. E aí, exemplo, né? Épocas de pico. Aí você tem um colaborador lá que é fantástico em uma determinada área. E o problema é que é só ele que tem aquilo bem desenvolvido. Aí ele vira e começa a condicionar. Ô, cara, você podia dar um aumento, senão não tem como eu vir. E aí o empresário, ele vira refém disso. E acaba tendo que conviver com esses estresses desnecessariamente em épocas que mais precisa o colaborador. Então, só o fato de você, empresário, gestor e o próprio colaborador se livrar desse estresse, cara, que assim, aí gera aquele desconforto, dá um clima meio tenso dentro da empresa, aí o cara vai lá e até faz aquilo que o colaborador está pedindo, mas é contra a vontade dele. E o empresário muitas vezes até percebe que o colaborador ele já é um talento, mas ele poderia entregar mais. O fato dele ser o talento e agir com esse, até um pouco de chantagem, né, um pouco de malandragem, gera um impacto negativo, porque aí os outros colaboradores que não têm aquele talento desenvolvido fica meio enciumado e não enxergam o talento e a entrega, enxergam assim, tá vendo? O fulano é só ele fazer um pouquinho de pressão que dá certo. Vão fazer também? Aí o problema é que os que não têm o talento fazem e vão embora. Entende? Então só do empresário tirar esse fardo das costas, que é um estresse que eu chamo de estresse desnecessário, cara, já valeu a pena sentar e traçar esse plano de cargos e salários. Perfeito. Agora, Gleice, dá uma olhadinha no nome disso. Plano de cargos e salários. Não é lista de cargos e salários. Nossa. Não é estrutura de cargos e salários. Cara, não, repete isso aí, Edson. Repete isso aí, que isso daí é forte. Só para a gente entender bem o que é isso. Chama-se plano de cargos e salários. Não se chama estrutura de cargos e salários. Não é escrever estrutura, apesar dela fazer parte. Não é uma lista de cargos e seus salários. É um plano de cargos e salários. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que a empresa ela cria um plano, quer dizer o que? Ela cria um planejamento para o desenvolvimento das pessoas. Uhum. Então, o plano de cargo e salário, ele não é assim, olha, eu tenho aqui, ó, tá aqui, ó, cargo e salário, tá vendo? Ó, para você chegar nesse cargo aqui e ganhar mais, você tem que aprender isso aqui, tá? Tá, beleza, tchau. Não é isso. É um planejamento onde a empresa, em parceria com o colaborador, irão agir estrategicamente para o crescimento dessa pessoa. Então, é parte ativa da empresa a participação no desenvolvimento do colaborador. Não é a lista ou a estrutura que eu entrego para ele, tá aí, ó. Quando você tiver bom, você me avisa que eu te ponho no outro carro. Não. É um planejamento. Sim. A gente vive falando aqui, transforma a sua empresa em uma fábrica de talentos. Cargo e salário é a transformação da empresa em cargos em uma fábrica de talentos. Porque eu vou definir ali o caminho, a trilha, o como, e junto em parceria com esse colaborador, nós vamos inserir esses elementos definidos no plano para que essa pessoa vá, então, aprendendo coisas novas, entregando coisas novas para ela galgar. Eu preciso falar isso porque talvez a empresa ache que o plano de cargo e salário, eu vou lá e escrevo, cargo tal, ganha tanto, cargo tal, ganha tanto, cargo tal, ganha tanto. Não, eu tenho ali uma trilha, eu tenho ali que sentar, eu tenho que dar feedback, eu tenho que acompanhar, eu tenho que estar com essa pessoa
para eu avaliar e realmente inserir ela dentro desse planejamento. Edson, eu tô rindo aqui, rapaz. Foi bom você ter falado isso, que eu lembrei de uma coisa. A empresa que faz a lista, aí cria a tabela lá no Word e põe lá o cargo A, B, C e D, põe os cargos ali, põe o salário e entrega para a pessoa. É a mesma coisa de contratar o mergulhador e vai trabalhar com mergulho. Só que o cara não sabe mergulhar ainda, ele é iniciante na área. Contrata o mergulhador, joga ele no mar e joga o manual de como mergulhar para ele. Só que aí descobre que quando ele pulou sem o balão de oxigênio, inclusive, e sem a roupa para poder mergulhar, sem a roupa de mergulho. E ainda tem que ler o manual. Lascou. É o plano do erro. É planejar o fracasso. Entende? O cara pulou de paraquedas e tá lendo lá. Como é que abre o paraquedas? Como é que abre o paraquedas? E aí, a gente vê claramente, essa também é boa, como que às vezes as pessoas ficam perdidas com algo que é simples, não quer dizer que é fácil, mas se você não começar, não vai fazer, ué. Perfeito, perfeito, é isso aí. Se não buscar o conhecimento, se não começar, não vai fazer, não vai realizar, entende? E aí, continuando essa analogia, imagina para o cara se tornar um Navy SEAL lá da Marinha Americana. Eu lembrei do mergulho por causa deles. Eu gosto da ideia das estratégias, né? Como é que a pessoa é treinada. Olha o processo de recrutamento, seleção e depois treinamento de um Navy SEAL. Aí você fala assim, Gleice, você está falando de Navy SEAL, está muito longe da gente, a gente está aqui no Brasil. Daqui um tempo nós vamos gravar a versão em outro idioma desse podcast, em inglês. Daqui a pouco a gente vai gravar em russo, em alemão. Mas vamos falar aqui então do Brasil, né, mais perto da gente. Dá um outro exemplo aí, Gleice, perto da gente, que você buscou muito longe, Navy SEAL, cara. São poucos que conseguem, inclusive, tornar-se um. Por que você não cita o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira? Poderia ser, mas vou dar um exemplo mais simples então. Para quem tem filho, seu menino nasceu. Aí o menino nasceu, você dá uns beijinhos lá no hospital e chega em casa e larga o menino pra lá. Não, pai, você tem que trocar, tem que dar uma madeira. Aí chora, você não sabe por que tá chorando, você vai aprender ali a identificar, de acordo com o momento, o que pode ser o choro, se é uma assadura, se é a hora de comer, se tá com dor de barriga, se fez cocô e tá com a fralda toda já lambrecada, se fez xixi. Então tem todo um cuidado, e aí você vai conversando, vai dando afeto, dando carinho, e aí a criança, ela vai passando de fase. E assim como você, pai e mãe, vai passando de fase. Então você pega um plano de carga, é a mesma coisa, é todo um plano. Então, você desenhar esse plano de cargos e salários, cara, é um alívio para você em termos de convivência do dia a dia e é um alívio no seu bolso. É isso aí, Gleice. E por que não existe um manual de filho? Por que não existe um manual de como criar filho? Tem livros, né, que dão dicas, que dão um monte de coisa, mas não existe um manual de como criar o filho, aproveitando aí a analogia que você fez. Simplesmente porque a forma como você cria o seu filho é diferente da forma como eu crio o meu filho. Então não existe um manual, porque se eu seguir o manual do Gleidson vai dar errado, se o Gleidson seguir o manual do Edson vai dar errado. O que eu estou dizendo com isso? O seu plano de carga e salário, empresário, é seu, é da sua empresa. Não adianta você copiar do outro que está pronto e trazer para a sua empresa. Não funciona. Você pode até olhar ele, eu posso até olhar o jeito que o Gleidson cria o filho dele e falar, isso aqui eu não quero, não vou fazer desse jeito, mas esse outro eu vou fazer desse jeito. Então eu posso até olhar para o plano de carga e salário de outra empresa e falar, interessante, vou pegar esse aqui e adequar ao meu, agora aquele outro ali eu não quero não. Posso, mas eu tenho que criar o meu. O plano de carga e salário da sua empresa, ele é único e exclusivo da sua empresa e não cabe em nenhuma outra, nem mesmo numa outra empresa que você tenha. Nem mesmo numa outra empresa que seja sua. Carga e salário é específico de cada empresa. Então você tem que montar ele para a sua empresa. E ele é
o passo principal para você ter um plano de carreira dentro da sua empresa. E aí eu vou dar uma diferenciada aqui rapidinho, Gleide, só para a gente entender isso. Sim. O meu entendimento e como eu uso, o plano de cargo e salário é um crescimento, um desenvolvimento dentro de uma área específica da empresa. Uhum. E aí todas as áreas têm o seu plano de cargo e salário lá. Eu vou crescendo no cargo que eu estou, mudo de cargo, cresço ali dentro daquele cargo, mudo de cargo, mas dentro de uma área específica, dentro do financeiro, administrativo, vendas, o que for. Um plano de carreira, ele cruza as coisas. Então, ele permite que alguém que está no financeiro vá ser, no futuro, um gestor administrativo. Uhum. Porque ele tem uma trilha que mostra como é que você sai do financeiro para o administrativo. Ele permite que alguém que está na área de vendas possa se tornar um gestor de marketing, apesar de estar ligado só a áreas diferentes. Uhum. Ele pode permitir que alguém lá da produção se torne um gestor financeiro. Isso pode acontecer em qualquer empresa, dependendo do plano de cargo e salário. Mas quando você tem um plano de cargo e salário costurado e que tem as trilhas que interligam, você cria de forma, de novo, clara, específica, o plano de carreira dentro da empresa. Porque se você pensar num plano de cargo e salário, ele pode ser também um plano de carreira, né? Eu vou criar uma carreira técnica dentro da empresa. Mas um plano de carreira bem elaborado, ele vai além disso. Ele vai te aproveitando nas competências que você tem, entendendo você como potencial para outras áreas. Talvez não encaixe, você tenha potencial para a área que você está e você vai crescer dentro dela. Uhum. Pode ser uma carreira dentro dela, mas você pode também mesclar e misturar áreas quando você desenvolve competências mais complexas que te permite ir para outras áreas também. Edson, top isso daí, até mesmo porque tem empresas que fazem o quê? Elas até condicionam, já colocam isso dentro do plano de cargos e salários, mas eu vejo principalmente no plano de carreira, associar o seguinte, ó, se você quiser seguir essa trilha aqui, repito, funciona com o cargo e salários também, mas eu vejo mais claramente, com mais frequência, no de carreira. A condição para você seguir nessa carreira aqui, além das habilidades, competências, conhecimentos, e à medida que você vai crescendo também a parte de cargo e salário que vai adaptando, a condição é que você forme um outro para ocupar a sua posição atual. Perfeito. E aí a empresa associa isso, né? Então é gente formando gente, e vira um ciclo, né? Formando gente, o que é o grande papel da liderança, né? Formar novos líderes. Sim, sim, sim. Empresário, gestor. Nós estamos chegando nos instantes quase finais do nosso podcast Talento, Gente e Gestão, onde hoje nós estamos falando sobre cargos e salários, né? É o primeiro passo aí para a gestão de carreira. A minha pergunta, a pergunta que não quer calar, você está anotando? Você conseguiu entender as nuances, né? A estrutura para você dar os próximos passos na elaboração do plano de cargos e salário da sua empresa? Ficou claro por que a gente não pode pegar e só jogar dentro da nossa empresa um plano de cargos e salários que já existe? Com essas analogias que nós fizemos? E se a gente for resumir aqui, um dos motivos pelos quais é inviável fazer isso, você pode até modelar fazendo as adaptações, como o Edson disse, mas é inviável você jogar e pôr o mesmo modelo e querer segui-lo à risca, é porque a principal variável que vai influenciar aí chama-se cultura. A sua cultura, a cultura da sua empresa, ela é diferente da cultura da outra empresa, da empresa do João da Silva, da Maria da Silva. Então a cultura é um elemento que é fundamental. Então não tem como, por exemplo, você vestir uma calça que foi feita sob medida para o outro. Uma hora essa calça vai rasgar, essa calça vai te apertar, ou seja, não vai dar certo, não vai funcionar. Seguir à risca aí um modelo, né, um plano do outro. E uma outra coisa que é fundamental se ter em mente é que isso é um plano e é não necessariamente um projeto. Ele pode até ser um projeto dependendo do ciclo, mas é um plano que é cíclico. Olha que doideira. E por que eu falo que é cíclico? Porque se você contratou, por exemplo, a menina do atendimento, e aí ela está nos primeiros níveis ali do atendimento. Então o plano de cargos e salários dela, nesse início, ele é porque vai atender aquele nível que ela está. E eu digo que é cíclico, porque quando ela muda de ciclo, quando ela vai para um próximo nível,
Continua dentro do mesmo plano, mas agora aqui é um ciclo diferente, é um novo ciclo. E nisso há uma flexibilidade. E eu fico encantado com isso, porque a cada ciclo, e à medida que você vai acompanhando, você que é empresário, gestor, o seu ciclo também, ele muda e ele se renova, e aí você vai ficando melhor nisso. E vai ficando melhor em gerir pessoas, vai ficando melhor em gerir empresa, vai ficando melhor em buscar conhecimento, vai ficando melhor em aplicar o conhecimento. E aí acontece algo que é fantástico. E parece que é mágica, mas não é. É porque, como você está aplicando algo que é científico, então tem ciência por trás, tem como você mensurar, tem matemática por trás, você vai perceber que as pessoas que estão, mais as pessoas que vão vindo para dentro da sua empresa, vão incorporando isso. E aí você começa a perceber o nível de engajamento tal que parece que as pessoas estão quase adivinhando já o que precisa fazer. Parece que elas estão até adivinhando o que está pensando. Na hora de tomar a decisão, elas não são você, elas são totalmente diferentes, só que elas já chegam com alternativas A, B, C, D, o alfabeto quase todo de alternativas, porque isso foi sendo empilhado, foi sendo incorporado às pessoas aos poucos, e de uma forma consistente, de uma forma tão consciente, que passa a ser inerente, né? Passa a ficar no sangue das pessoas ali dentro. E isso é o maior barato, porque quando a empresa chega nesse nível, repele quem não está naquela mesma frequência, quem não está naquele mesmo ritmo, quem não comunga dessa mesma maneira de lidar com as coisas dentro do negócio. E isso é fantástico. Perfeito, Mr. Cleiton. Estou pensando aqui quando você fala, a empresa, ela cria essa previsibilidade, você usou bem essa palavra aí, e isso tende a reter os talentos por dois motivos. Primeiro, porque eu sei qual que é o próximo passo para o meu novo nível. Eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar para chegar no novo nível, para crescer nessa empresa. Segundo, porque a gente elimina aquela sensação de não estar sendo valorizado, que acontece muito nas empresas. Você vai Exato. Conversar com as pessoas, pensando em sair daqui, aqui eu não sou valorizado. Mas por que você não é valorizado? Tem tanto tempo que eu estou aqui, nunca aumentaram meu salário. Por exemplo, né, que geralmente o valorizado está conectado a isso, nesse caso. Então você tira essa sensação. Então quer dizer que as pessoas não vão querer sair da sua empresa? Vão. Sabe por quê? Elas vão olhar e falar assim, cara, eu não quero esse esforço. Eu não quero aprender mais. Eu não quero ter que ter esse trabalho a mais aqui. Eu vou sair dessa empresa. Aí quando essa pessoa pedir conta, você solta uma caixa de foguete, vibra, porque é o tipo de pessoa que não tem que estar na sua empresa. Exato. Porque se ela não quer crescer, ela não vai fazer a sua empresa crescer. Então, olha que benefício. Olha que maravilha. E aquele que quer, ele não vai pensar fora da empresa, ele vai olhar e falar assim, cara, eu vou chegar ali, ó. Eu vou chegar ali. Porque ali sim eu vou conseguir o meu objetivo financeiro, o meu objetivo de carreira, o meu objetivo de aprendizado, o meu objetivo de valorização. É lógico que um cargo de salário ele não está composto apenas de salário. Ele tem uma série de outros elementos que precisa estar ali. Porque as pessoas se motivam por motivos diferentes, então você tem que ter ali uma combinação. Mas, independente do salário ou não, você olha para lá e fala, tem gente que se motiva hierarquicamente, quero ser gerente, quero ser coordenador, quero ser diretor. É lógico que com isso vem o salário, mas muitas vezes a pessoa está pensando naquela posição. Sim. Ok, se ela entrega o resultado para estar lá, vai ser benéfico para todo mundo. Então, veja bem, é benéfico para todo mundo. Não é um negócio que você faz para a empresa, não é um negócio que você faz para o colaborador. É uma coisa que você faz para todo mundo junto. É um plano em parceria. E é esse tipo de projeto, de plano que seja, que faz todo sentido dentro da empresa. É quando os dois crescem. Que eu quero crescer mais, eu faço o outro crescer mais. Então a gente vai junto nesse processo aí. Plano de cargos e salários. E outra coisa, Gleison, às vezes tem muita gente vendo a gente aqui achando que plano de cargo e salário é coisa de empresa grande. Não. Plano de cargo e salário é coisa de empresa. Se você tem um CNPJ, é seu. Porque você já estrutura agora e vai reestruturando ele à medida que sua empresa vai crescendo.
Plano de cargo e salário é para pequeno, médio, grande e gigante. É para todo mundo. Exato. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva, onde hoje nós falamos sobre plano de cargo e salário. O primeiro passo para você que pretende depois montar aí, né, um plano de carreira para o seu colaborador. Então esse foi o tema do nosso podcast de hoje. Ficamos por aqui com o podcast de hoje e o Edson vai te lembrar quais são os dias que nós temos os podcasts ao vivo, em tempo real, e o podcast gravado. Me despeço, desejando que você, empresário e gestor que nos ouve ou que nos assiste, aplique esse conhecimento que está sendo adquirido aqui agora e compartilhe aí com as demais pessoas de interesse dentro da sua empresa. Muito bem. Estamos às segundas-feiras, às 7h15 da manhã, ao vivo, no YouTube e no Instagram, com o podcast. Às quintas-feiras, às 7h15, vai ao ar um outro podcast gravado no YouTube. E também esses dois podcasts estão no Spotify. Se você quer ouvir enquanto você está dirigindo, malhando, caminhando, fazendo as suas outras atividades, no Spotify você tem lá só o áudio também para você acompanhar. Estamos em todas as outras redes. Basta procurar aí M2C Learning. TikTok, LinkedIn e até a rede que não existe, nós já estamos lá. O dia que ela aparecer, nós estamos lá também. É só procurar M2C Learning. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Forte abraço.